O livro de Apocalipse é sem dúvida o mais intrigante, e para muitos, o mais desafiador de toda a Bíblia. Ele nos apresenta visões vívidas e cheias de simbolismo que falam sobre o fim dos tempos. A batalha final entre o bem e o mal e a vitória de Jesus, no capítulo 12, uma cena em particular captura a imaginação. Uma mulher vestida de sol, uma criança que governará todas as nações e um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. O que esses personagens misteriosos realmente significam? Seriam eles literais ou símbolos poderosos de verdades espirituais e históricas? Aqui no Fatos da Escrita, a gente adora desvendar esses enigmas bíblicos com seriedade e base nas Escrituras. Hoje vamos mergulhar no capítulo 12 do Apocalipse para desvendar a identidade da mulher, da criança e do dragão. Prepare-se para uma viagem que vai da história de Israel à luta cósmica entre Deus e Satanás, e que nos dará uma nova perspectiva sobre a maior batalha de todos os tempos. 1. O cenário da visão. Uma luta cósmica. Para entender os personagens, precisamos primeiro entender o contexto da visão em que eles aparecem. João, o apóstolo, nos conta que viu um grande sinal no céu. A palavra grega para sinal é semeion, que significa um símbolo que aponta para uma realidade maior e mais profunda. Esta não é uma cena terrena, mas uma visão que nos mostra uma batalha espiritual que se desenrola nos reinos celestiais. A visão é composta por 3 personagens principais. A mulher, uma figura gloriosa, vestida do sol, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas. O dragão, um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres que se prepara para devorar o filho da mulher. O filho da mulher, uma criança que nasce e é arrebatada para o trono de Deus. A visão nos apresenta um conflito imediato. A mulher está grávida e prestes a dar à luz, enquanto o dragão a persegue com a intenção de destruir o seu filho. Esta é a batalha central da história da salvação, que tem sua origem antes mesmo da fundação do mundo. Fatos da Escrita Insights. O simbolismo no Apocalipse não é arbitrário. Ele é tirado de conceitos e histórias que a Bíblia já nos apresentou no Antigo Testamento. Para decifrar o mistério, precisamos olhar para as Escrituras como um todo. 2. A identidade da mulher. Quem é ela? A mulher do Apocalipse 12 é uma das figuras mais debatidas da profecia. Há 2 interpretações principais que se destacam. Autor a interpretação de Israel, a perspectiva protestante e judaica. Esta é a interpretação mais sólida e amplamente aceita por muitos teólogos, pois o simbolismo da mulher aponta diretamente para o povo de Israel, vestida do sol. O sol é frequentemente um símbolo de glória e de Deus na Bíblia. Salmo 84:11. A lua debaixo dos pés. A lua pode simbolizar as leis e os tempos que Deus estabeleceu. Salmo 104:19. Estar debaixo dos pés pode significar que Israel tem autoridade sobre o tempo de Deus, ou que ela é a base da revelação divina. Coroa de 12 estrelas. Este é o símbolo mais claro. As 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel, conforme visto no sonho de José em Gênesis 37:9, onde o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. O sol era seu pai, Jacó, a lua era sua mãe, Raquel, e as estrelas eram seus irmãos, dos tribos. Portanto, a mulher gloriosa é o povo de Israel, a nação que Deus escolheu para trazer o Messias ao mundo. A angústia do parto. A angústia do parto, Apocalipse 12. 2 simboliza os sofrimentos de Israel ao longo de sua história, mas principalmente a dor e a expectativa pela vinda do Messias. O voo para o deserto, a mulher fugindo para o deserto por 1260 dias, Apocalipse 12:6. Simboliza o período de perseguição de Israel durante o fim dos tempos. O deserto é um lugar de proteção divina, como Deus protegeu Israel no deserto durante o Êxodo. B. A interpretação de Maria, a perspectiva católica. A Igreja Católica, embora não negue a conexão com Israel, interpreta a mulher do Apocalipse 12 como a Virgem Maria. A mãe de Jesus, a mulher, seria Maria, a rainha do céu e da terra, vestida de glória. A criança seria Jesus, nascido de Maria. A perseguição do dragão seria o diabo que tentou destruir Jesus desde o seu nascimento, como na história de Herodes em Belém. Embora esta interpretação tenha um forte apelo devocional, ela não se encaixa tão bem com todo o simbolismo do capítulo. Por exemplo, a coroa de 12 estrelas e o voo para o deserto por 1260 dias se conectam muito mais à história e profecia de Israel do que à vida de Maria. Fatos da Escrita Insights. A interpretação de Israel é a mais consistente com o simbolismo bíblico. A mulher é a nação escolhida por Deus para trazer o Messias ao mundo. Sua perseguição pelo dragão é, na verdade, a perseguição de Satanás a Israel, a nação da qual viria a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3:15. 3. A identidade da criança. O Messias prometido. Este é o personagem mais fácil de identificar. A criança é a chave para toda a profecia e a razão do conflito. A criança que nasce
O texto diz que a mulher dá à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Apocalipse 12:5. Esta é uma citação direta do Salmo 2.9, um salmo messiânico que fala sobre o reinado do Messias sobre todas as nações. O arrebatamento para o trono de Deus. A criança foi arrebatada para Deus e para o seu trono. Apocalipse 12:5. Isso simboliza a ascensão de Jesus ao céu, onde ele se sentou à direita de Deus Pai para reinar. Portanto, a criança é claramente Jesus Cristo, o Messias de Israel e o Salvador do mundo. Ele é o cumprimento da promessa de Deus de uma semente que esmagaria a cabeça da serpente, e ele é a razão pela qual o dragão está tão irado. Fatos da Escrita Insights. A batalha que vemos em Apocalipse 12 é uma batalha pela vida de Jesus. O dragão quer destruir a criança porque ele sabe que, se a criança viver e assumir o trono, o seu reino de pecado e morte chegará ao fim. 4. A identidade do dragão. A serpente antiga. O texto do Apocalipse não deixa margem para dúvida sobre a identidade do dragão. Apocalipse 12:9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. O dragão vermelho é a figura de Satanás, o diabo. O seu simbolismo também é tirado da Bíblia. A serpente antiga, referência a Gênesis 3, onde Satanás enganou Adão e Eva no jardim do Éden. O dragão vermelho. O vermelho é a cor da guerra, do sangue e da destruição. 7 cabeças e 10 chifres. Este simbolismo é mais complexo, mas aponta para o poder e a autoridade que Satanás dá aos impérios mundiais que se opõem a Deus. As 7 cabeças podem representar os 7 grandes impérios que perseguiram Israel e Egito: Assíria, Babilônia, Medo, Pérsia, Grécia, Roma e o Império Futuro. Os 10 chifres podem representar os 10 reis ou nações que terão poder no fim dos tempos. A cauda do dragão, que arrasta a terça parte das estrelas do céu. Apocalipse 12:4. É uma referência à queda de Satanás e de um terço dos anjos que o seguiram em sua rebelião contra Deus. Fatos da Escrita Insights. O Apocalipse nos dá um vislumbre da realidade por trás da nossa história. A perseguição a Israel, a morte de Cristo na cruz e a perseguição à Igreja não são apenas eventos históricos, mas parte de uma guerra espiritual maior entre Deus e Satanás que se opõem a tudo o que Deus ama. 5. A batalha e a queda do dragão. Apocalipse 12. 7-12. Após a ascensão da criança Jesus, o foco da visão se move para a batalha no céu. A guerra no céu. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Apocalipse 12:7. A vitória de Miguel. O resultado da batalha é a derrota de Satanás. Ele e os seus anjos são lançados para a terra e não têm mais acesso ao céu para acusar os crentes diante de Deus. O vencedor da batalha. A vitória não veio apenas pela força de Miguel, mas pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12:11. A vitória final sobre Satanás já foi conquistada na cruz por Jesus Cristo. A batalha de Miguel é a execução dessa vitória. As consequências na terra. Uma vez que Satanás é lançado na terra, o seu furor aumenta. Ele persegue a mulher Israel e se volta contra a descendência dela. Apocalipse 12:17. Que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Este é o povo de Deus, a Igreja. Fatos da Escrita Insights. A vitória de Jesus na cruz não foi o fim da guerra, mas a vitória decisiva. A partir daquele momento, o destino de Satanás foi selado. Ele foi expulso do céu e sabe que tem pouco tempo. E é por isso que sua ira se manifesta com tanta intensidade na terra, perseguindo o povo de Deus. 6. A mensagem final da visão. Apocalipse 12, 13-17. A visão do capítulo 12 nos dá uma mensagem de esperança e de advertência para os crentes que vivem no fim dos tempos. A perseguição de Israel. A mulher Israel é protegida por Deus no deserto por 1260 dias, que é um período de 3 anos e meio, conhecido como a Grande Tribulação. Neste tempo, Deus a protege da perseguição do dragão, mesmo que ela seja atacada com grande fúria. A fidelidade de Deus para com seu povo escolhido é inabalável. A perseguição da Igreja. Quando o dragão não consegue destruir a mulher, ele se volta para o resto da sua descendência, que são todos os que creem em Jesus. Esta é a promessa de perseguição que a Igreja enfrentará nos últimos dias. Mas, assim como a mulher, a Igreja não será destruída, porque o seu protetor é o próprio Deus. A vitória final. A visão termina com a garantia de que o dragão está irado, mas ele não vencerá. A vitória final é garantida pelo sangue do Cordeiro. Não importa o quão intensa seja a perseguição, o nosso destino é a glória, e o destino do dragão é a derrota eterna. Fatos da Escrita Insights. A visão de Apocalipse 12 não é apenas uma profecia sobre eventos futuros, mas um lembrete para os crentes de que,
A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra o mal que se manifesta através do dragão. O nosso consolo é que o nosso inimigo já foi derrotado na cruz, e a vitória final já está assegurada. Conclusão do vídeo. Uau! Que revelação poderosa a do capítulo 12 do Apocalipse! Vimos que, por trás de cada símbolo, existe uma verdade profunda sobre a história da salvação. A mulher gloriosa é o povo de Israel, a nação que Deus usou para nos dar a sua palavra e o seu filho. A criança que nasceu e subiu ao trono é Jesus Cristo, o nosso Salvador e Rei. E o dragão vermelho é Satanás, o inimigo da nossa alma, que foi derrotado na cruz e em breve será lançado no lago de fogo. A história da mulher, da criança e do dragão não é apenas sobre o fim dos tempos. É a história da nossa fé, da nossa salvação e da vitória que temos em Cristo. Que a partir de hoje você olhe para a sua vida e entenda que por trás de toda perseguição existe uma guerra espiritual. Mas a sua vitória já foi conquistada pelo sangue do Cordeiro. Qual a parte mais reveladora dessa visão para você? Deixe seu comentário e compartilhe a sua reflexão. Se este vídeo te abençoou e te trouxe uma nova compreensão da Bíblia, deixe seu like e compartilhe com todos que precisam conhecer a verdade por trás do Apocalipse. Inscreva-se no Fatos da Escrita e ative o sininho para não perder mais nenhum conteúdo que vai aprofundar sua fé.